Minha cunhada deixou seu bebê na nossa porta antes do meu casamento com um bilhete. Descobri que meu noivo sabia sobre isso e mentiu para mim por meses. Então, eu cancelei o casamento quando ela me contou tudo. Ok, aqui vamos nós. Eu cancelei meu casamento no dia do meu casamento. Já se passaram algumas semanas desde que tudo aconteceu, e ainda estou tentando entender tudo. Preciso colocar tudo para fora e ver se sou louca pela forma como reagi ou se alguém no meu lugar teria feito o mesmo. Para dar algum contexto, eu, 34F, estava noiva de J, 34M. As coisas estavam indo bem, na maior parte do tempo. Estávamos juntos há alguns anos, embora tivéssemos nossos altos e baixos, como qualquer casal, eu realmente achava que estávamos firmes. Tínhamos planejado nosso casamento por tanto tempo que parecia uma eternidade, e embora o estresse do planejamento começasse a pesar sobre mim, eu ainda estava animada. Pensei que, depois do casamento, poderíamos nos estabelecer na vida de casados e voltar a nos concentrar um no outro. Então, ao irmão de Jay, Sandra, 38F. Sempre tive uma sensação estranha em relação a ela. Sandra é uma dessas pessoas que sempre parece estar no meio de algum drama ou outro. Ela nunca teve sua vida totalmente organizada, e embora eu não goste de julgar, sempre senti que ela estava trazendo algum tipo de caos para a família. Tentei ser cordial com ela ao longo dos anos por causa de Jay, mas nunca nos demos muito bem. Sempre houve tensão, mas achei que era assim que algumas sogras são, certo? Afinal, você não pode escolher a família do seu parceiro. E mais importante ainda, Jay é um cara muito centrado na família, então basicamente não tinha outra opção além de aceitar as coisas como elas eram. Avancemos cerca de 5 meses atrás. Jay e eu estávamos no meio do planejamento do casamento. Convites, arranjos de assentos, degustações, todas essas coisas divertidas e estressantes. Lembro-me de me sentir sobrecarregada, mas ainda empolgada porque estávamos chegando mais perto do grande dia. E então, do nada, tudo mudou completamente. Era tarde da noite, e estávamos relaxando em casa após um longo dia de preparativos para o casamento. De repente, ouvimos uma batida na porta. Jay foi abrir, e ele encontrou um bebê ali. Um bebê literal, em um assento de carro, estava sentado na nossa porta, junto com um bilhete. Lembro-me de ficar ali, em completo choque, tentando processar o que estava acontecendo. A princípio, achei que fosse algum tipo de brincadeira cruel, mas não, o bilhete explicava tudo. Foi enviado por Sandra. Aparentemente, ela não conseguia mais cuidar do bebê e decidiu deixá-lo conosco. Ela não perguntou se estávamos bem com isso, não nos avisou. Simplesmente deixou seu bebê de 6 meses na nossa porta com um bilhete dizendo que deveríamos cuidar dele porque ela não podia mais fazê-lo. Eu não sabia o que dizer. Quero dizer, quem faz isso? Quem simplesmente deixa seu bebê na porta de alguém assim? E por que nós? Por que agora? Estávamos a poucos dias do nosso casamento, e de repente deveríamos assumir um bebê? Fiquei completamente atordoada. Por outro lado, Jay reagiu de maneira muito diferente. Ele imediatamente entrou no modo, temos que fazer a coisa certa. Ele continuava dizendo que não podíamos simplesmente abandonar o bebê e que precisávamos assumir a responsabilidade porque éramos da mesma família. Entendo, acredite, entendo. Mas este não era nosso bebê. Não concordamos com isso, e parecia que Sandra simplesmente havia despejado todos os seus problemas em nós, sem se importar com como isso afetaria nossas vidas. Eu nem sequer estava pronta para ter meu próprio filho, como eu deveria cuidar do filho de outra pessoa. Não queria ser cruel, e sei que o bebê era inocente em tudo isso, mas também não estava preparada para me tornar mãe da noite para o dia, especialmente no meio do planejamento de um casamento. Parecia demais, e eu disse isso a Jay. Mas ele continuou insistindo que não tínhamos escolha, que seria apenas temporário até que Sandra se reerguesse. Eu não tinha energia para discutir e não queria ser a vilã, então fui em frente. Nos próximos 3 meses, de repente nos tornamos pais de um bebê que não planejamos, e deixe-me dizer, foi um pesadelo. Eu estava completamente sobrecarregada. Não fazíamos ideia de como cuidar de um bebê. Minha vida inteira passou a girar em torno de fraldas, mamadeiras e noites sem dormir. Eu não estava me alimentando direito, não estava dormindo. Sentia como se estivesse perdendo minha sanidade. Cada vez que pensava no casamento, queria gritar, porque não conseguia me concentrar em mais nada além de tentar sobreviver dia após dia com esse bebê. Enquanto isso, Jay não foi tão útil quanto eu esperava. Ele continuava dizendo que iríamos resolver as coisas e que ficaria mais fácil, mas ele não estava realmente ajudando tanto quanto eu precisava. Eu sentia que estava assumindo toda a responsabilidade pelo bebê. Ele ajudava aqui e ali, mas eu era a única que acordava no meio da noite, lidava com o choro e as mamadas. Eu estava exausta,
E a mágoa começou a crescer. Eu continuava dizendo a mim mesma que isso era temporário, que depois do casamento, talvez as coisas se acalmassem. Talvez Sandra voltasse e assumisse a responsabilidade pelo seu filho, e Jay e eu finalmente poderíamos nos concentrar em nosso casamento. Mas, à medida que as semanas passavam, essa esperança desapareceu, e Sandra não estava em lugar nenhum. E então veio o dia do casamento. Embora eu tenha tentado ignorar isso, eu ainda sentia uma mistura de exaustão e ressentimento. Era para ser o nosso dia. Parte 2 no perfil ou na playlist abaixo.